Na aula de hoje, sobre a administração aplicada à enfermagem, iremos falar sobre a gestão hospitalar, a classificação, os seus conceitos, as suas funções, o que é planejamento, os princípios administrativos e assim por diante. Então, iniciando sobre o modelo da gestão em organização hospitalar, em relação ao seu histórico, o termo hospitalar ele tem como origem do latim hospitale, que é adjetivo derivado de hóspede ou hóspede, viajante, estrangeiro, significando aquele que dá agasalho ou que hospeda. No primitivo latim, ele se origina-se nos termos hospital, hospedale, e são aceitos em diversos países. Então, a origem do hospital, ele remontam à Idade Antiga, mistificada por lendas ou mitos dos povos que atribuíam a doença como um castigo dos deuses. E a partir da era cristã, o hospital ele passou a ser caracterizado como entidade assistencial para doentes, pobres, peregrinos, fundamentadas nos princípios da proteção e amor ao próximo. O que caracteriza os primeiros hospitais cristãos era a espiritualidade, a oração e os ofícios de religião que dedicavam suas vidas à assistência ao moribundo. Atualmente, o hospital ele tem sido caracterizado como uma empresa de prestação de serviço dentro do mais profundo sentido humano, do amor e da caridade. Então, no Brasil, o hospital ele é do governo federal, onde ele foi originado a partir do decreto 37.773, de 18 de agosto de 1955. E nesse caso, na época, ele foi publicado no Diário Oficial da União, em 2 de agosto do mesmo ano. E a partir daí, houve uma criação de uma comissão para elaborar um anteprojeto da lei orgânica de assistência médico-hospitalar. As funções do hospital, elas evoluíram com a sua própria história, deixando de ser um centro de diagnóstico e tratamento de doenças para assumir uma postura mais complexa no seio da comunidade. Em uma reunião realizada em Genebra, no período de 18 a 23 de junho de 1956, a comissão ela definiu o hospital como sendo uma parte integral de uma organização médica e social, cuja função é prover completa assistência de saúde à população, curativa e preventiva, e cujo serviço de ambulatório ela vai chegar a atingir a família e seu meio ambiente. E é também um centro de ensino por excelência, bem como a pesquisa biossociais. E nesse caso é o que reflete o que seria o hospital em si. O hospital ele vai dar na realidade assistência à população de modo geral, dentro das suas necessidades físicas, mentais e sociais, certo? Onde física, se ele tiver algum trauma físico, ele vai ser tratado. Mental, se ele tiver alguma síncope ou se ele tiver algum histórico de depressão e esse paciente ele necessite de um tratamento no hospital, ele vai ser atendido, certo? E de forma preventiva, em caso de um diagnóstico, onde ele vai fazer um tratamento e a partir desse tratamento ele vai obter a cura. Já no âmbito do ambulatório,
ele vai seguir o tratamento de um posto de saúde. E se esse posto de saúde ele necessitar da assistência hospitalar, vai ser uma porta de entrada. E aí a população em si, de modo geral, ela não vai deixar de ser acompanhada, porque a função do hospital é justamente assistir a sua população de uma forma holística dentro das suas necessidades. Diante disso, nós temos as funções preventivas, que ela é uma supervisão da gravidez normal e nascimento da criança. Nesse caso, o pré-natal, ele é assistido dentro do posto de saúde, onde a gestante ela vai lá, inicia seu pré-natal. E a partir do momento que chega o momento do nascimento, essa gestante ela vai ser encaminhada para ser acompanhada até esse nascimento. Já a supervisão do crescimento normal da criança, essa criança ela nasceu. Então, se ela nasceu, ela necessita fazer uma avaliação do desenvolvimento dela. E entra tanto o hospital nessa assistência, se caso essa criança ela tiver uma necessidade maior de especializações, se ela tiver uma anormalidade, ela necessite de um atendimento mais especializado, ela fica no hospital. Ou se ela tiver nascido de uma forma normal e natural, sem riscos à sua vida, sem uma doença prevalente, essa criança ela vai ser acompanhada nos postos de saúde. Em relação ao controle de doenças transmissíveis, onde faz o testes inicialmente nos postos de saúde, onde faz os testes rápidos, e se der um teste positivo, esse paciente ele vai ser encaminhado para um programa, onde esse programa ele vai dar continuidade ao tratamento em determinada situação que foi analisado esse paciente referente a uma doença transmissível. Já a educação sanitária é o reconhecimento de conceitos básicos de alimentação, de moradia. A saúde ocupacional, ela entra tanto a fisioterapia, que é na reabilitação, certo? Nesse caso, vai ser também reeducado a população de como adquirir uma alimentação adequada, quais os exercícios que essa população ela necessita para ter uma melhora de vida, uma qualidade de vida, certo? E a partir daí ser acompanhada em seus grupos. Vamos supor, um grupo de gestante. Então, vai ser acompanhada na saúde ocupacional a alimentação, o exercício, a própria questão de reconhecer como cuidar de uma criança, as necessidades básicas que mais vai permear em relação aos cuidados. Já a restaurativa, ela vai ser conforme o diagnóstico, ambulatório e internação. Então, o diagnóstico, ele vai encaminhar, vamos supor, se for um paciente que tem uma doença renal crônica, onde ele necessite fazer uma hemodiálise, ele vai ser encaminhado conforme seu diagnóstico. Ambulatorial, esse paciente ele só necessite de um acompanhamento e de uma reeducação para evitar doenças. Já a internação, esse caso, ele adquiriu uma determinada doença e aí ele teve um agravo no seu ciclo de vida e nesse agravo ele necessite ser internado para estabelecer a sua saúde. Tratamento de doença, ela pode ser tanto curativa como paliativa, que ela vai envolver tanto procedimentos médicos, cirúrgicos e também especiais. A reabilitação,
ela pode ser uma reabilitação física, mental e social. E os cuidados de emergência, acidentes e doenças. Que nesse caso, mal súbito, um infarto agudo ou um AVC, nesse caso, vai ser cuidados mais emergenciais, onde esse paciente vai ter um risco iminente de vida. Já em relação tanto ao ensino como à pesquisa, ela vai envolver os estudantes da área da saúde, tanto médico como técnico de enfermagem, como próprios acadêmicos de enfermagem, onde o hospital, ele tem como função a formação do técnico no nível médio e graduação, que nesse caso médico e paramédico, na pós-graduação, especialização e praticantes em gerais, há o interesse da medicina social, na pesquisa, os aspectos sociais, psicológicos, físicos e da saúde e da doença, e nesse caso a prática hospitalar, tanto técnica como administrativa. Nesse âmbito técnico e administrativo, eu posso considerar que na função da pesquisa, ela vai envolver e vai estabelecer, na realidade, um estudo mais aprofundado em relação ao social e ao administrativo. Então, ele vai chegar a uma análise no papel do hospital, no contexto dessa função determinada, onde ele percebe por uma unidade dinâmica da sociedade e mantém uma atualização. Então, cada pesquisa realizada dentro do âmbito hospitalar, ela vai se atualizar diante das doenças mais prevalentes daquela determinada região. Já uma forma assim em relação à função do ensino, o hospital ele vai exercer justamente o papel mais fundamental na formação dos recursos humanos. E nesse caso, ele vai poder ser o centro de estudo de potencial, mas não somente para a prática de estudante de medicina ou de enfermagem, mas também para todas as áreas ligadas à área da saúde, tanto de nível médio e de nível gradual, de nível superior. Voltando um pouquinho sobre a função restaurativa, ela é sem dúvida uma das funções mais importantes do hospital. Então, nesse caso, vai ser executado um complexo de técnicas capazes de realizar com rapidez a eficiência, o diagnóstico e o tratamento das pessoas necessitadas e também em relação necessitadas, fala que elas não vão ter recursos financeiros para adquirir um tratamento particular. Então, na evolução da história e a substituição do empirismo, na realidade, ela vai obter uma tecnologia científica, onde ela vai ser de função restaurativa, como se fosse provida das instalações e equipamentos e organização a fim de possibilitar uma margem de maior segurança ao diagnóstico, tanto precoce como tratamento adequado à doença. Então, o paciente pode ter um tratamento privado, particular, da mesma forma que ele pode ter um tratamento público. Não vai se diferenciar nessa função restaurativa, certo? E voltando um pouquinho sobre a função preventiva, a preventiva, ela vai prevenir a doença. Então, é a função importante do hospital também, onde ela vai consistir essa prevenção, basicamente por medidas de supervisão, acompanhamento do cliente. Então, ele vai ter uma medida de controle e também entra a educação sanitária, que é o ensinar e o esclarecer dúvidas ao paciente referente a uma determinada doença, a um determinado diagnóstico.
Na classificação dos hospitais, a classificação ela supõe uma série de requisitos que tem por objetivo medir o desempenho em termos de serviços prestados com base em padrões pré-estabelecidos pelo Ministério da Saúde, cuja sua finalidade ela é estimular a melhoria do atendimento prestado ao paciente, levando à prática nas instituições. Para essa classificação ela ser utilizada, ela tem que fazer um levantamento de parâmetros de avaliação e instrumentos elaborados pela coordenação da assistência médica pelo Ministério da Saúde. E com base em quê? Nos critérios referentes ao Conselho Nacional da Classificação do Hospital. Então, nesses critérios, eu posso classificar esses hospitais em forma de obediência, certo? E essa forma de obediência é justamente possibilitar e relacionar todos os critérios neste trabalho. Então, diante disso, ele vai sim ser, na realidade, oferecer assistência hospitalar, como aquela que tem por base o hospital e a instituição para hospitalar, e que corre para a criação de um completo estado de bem-estar físico, mental e social do indivíduo. Então, vai se olhar o paciente como um todo, não somente pela doença, mas de forma holística. Já a assistência hospitalar, ela pode ser classificada da seguinte forma: geral e especializada. Geral, ela vai ser aquela que vai ser prestada por hospitais gerais, onde ela vai atender muitas enfermidades. Já especializada, ela é aquela que é prestada por hospitais especializados, como, por exemplo, um hospital que vai tratar somente doenças das vias aéreas superiores ou das vias aéreas inferiores, tipo tuberculose, onde ela vai afetar essas áreas, doença mental, doença relacionada ao câncer, ortopedia, pediatria e assim sucessivamente. Nas classificações do hospital, vai existir outras formas de classificação. E nessas outras formas de classificação, nós vamos ter o nível de competência, que nesse caso é o nível de serviço médico, certo? Onde entra o hospital primário, que vai tratar de forma profilaxia, na realidade, prevenção, clínica básica. Já o hospital clínico, ele vai entrar como uma clínica básica e recursos, e na realidade, sem recursos avançados. Então, vai ser tipo o hospital secundário, um tratamento clínico, um reconhecimento do diagnóstico, e a partir daí vai ser encaminhado aquele paciente para um hospital terceirizado, onde ele vai, na realidade, vai ter um nível de tecnologia mais desenvolvido, e aí vai aumentar o nível, se aumenta o nível de tecnologia em desenvolvimento, vai aumentar o nível de serviços médicos, aumentando o nível de capacidade dos níveis humanos e a sofisticação de tecnologia em equipamento. Vamos supor que esse paciente necessite de uma tomografia, um exame mais invasivo. Então, aonde que ele vai adquirir? No hospital terciário. Já o hospital oficial, ele é o provimento, ele vai cabe uma direta ou indiretamente à administração pública, e ela pode ser de duas formas: a administração central, onde o hospital ele é mantido por órgãos da administração centralizada, nesse caso federal, estadual e municipal. Na administração descentralizada ou paraestatal, ela é mantida por órgãos da administração descentralizada federal, estadual ou municipal.
Nesse caso, ele vai ser mantido por um desses órgãos, não necessariamente pelos três, como a administração central. A descentralizada, ela vai ser mantida por um desses três, ou pela federal, ou pela estadual, ou pela municipal. E pelas sociedades e economia mistas e por fundações, que nesse caso ele vai receber de alguém. Já os hospitais particulares, ele é mantido por instituições particulares ou por pessoas jurídicas de direito privativo. E ele pode ser um hospital lucrativo, onde ele tem o objetivo de lucros da empresa compensando na realidade o emprego do capital como distribuição e dividendos. Nesse caso, os pacientes que adentrar no hospital lucrativo, ele vai pagar pelos serviços que ele vai receber, certo? E aí, ao recebimento desse valor, ele vai ser remanejado para remunerar os seus funcionários. E nós temos os hospitais não lucrativos, que ele não objetiva o lucro, não remunera os administradores, ou seja, as pessoas jurídicas que trabalham nele, não distribui benefícios a qualquer título e apenas aplica integralmente os recursos na manutenção que tenham idênticos aos objetivos sociais. Já o hospital filantrópico, ele é aquele hospital particular que não recebe formas lucrativas e que, de acordo com o decreto de 1840, de 20 de julho de 1973, ele vai proporcionar uma assistência gratuita a 1/5 total e seus serviços. Mas ainda vai apresentar o seguinte: ele não concede remuneração, gratificação, desvantagem ou benefício a qualquer espécie e a qualquer título. A dirigência, superiores, diretores, sócios, irmãos e outras pessoas, elas são salvas, aquelas com as quais elas mantêm um vínculo legal empregativo, certo? Nesse caso é o hospital filantrópico. Já o hospital beneficente, ele é aquele hospital particular, não lucrativo, e ela tem uma finalidade de prestar assistência hospitalar a um grupo específico de pessoa e respectivos dependentes que contribui com a associação. E nesse caso, ela tem uma atuação na Constituição que especifica sua clientela. Então, ele vai dizer: eu vou beneficiar tal grupo, vamos supor, eu vou beneficiar o asilo dos idosos. Então, esse hospital, ele vai determinar qual grupo ele vai beneficiar. Em relação ao tempo de permanência do paciente, ele vai ter tanto o hospital de crônicos, certo? Que é aquele que vai destinar a prestação de serviço, cujo quadro clínico ele se tenha restabelecido, ele tem uma estabilidade na realidade. O hospital de longa permanência, ele vai ser aquele cuja permanência ele é prolongada por moléstia grave ou por prognóstico negativo, tendo geralmente uma média de 60 dias, mais ou menos. E é o caso de hospitais de psiquiatria, que ele tem uma característica bem semelhante. O paciente ele vai ser acompanhado por esse determinado período de 60 dias e aí ele estabiliza. A partir do momento que ele é estabilizado dentro do seu quadro clínico, ele vai ser encaminhado à família. Já o hospital de agudos e de curta permanência, ele é aquela cuja permanência, em média, ele não vai ultrapassar 30 dias. E é o caso daqueles de emergência, situação médica de emergência ou moléstia aguda, onde ele vai ter uma forma curativa de tratar, uma forma curativa de doença, de moléstia, na realidade.
Já os grupos etários, vai ter hospitais, grupo hospital infantil, que ele vai se destinar a assistir pacientes com idade até 12 anos, podendo essa faixa etária máxima, então ela varia de um hospital para hospital. Em alguns hospitais, esse hospital infantil ele pode ser destinado a uma população até 13 anos de idade. Acima disso, ele entra no hospital de adultos. Já o hospital geriátrico, ele se destina a assistir somente a pacientes idosos. E o hospital de adulto, ele vai se destinar somente a pacientes de adulto. Isso vai determinar da idade. Então, criança vai ser de 1 ano até 12 a 13 anos. Geriátrico, que vai ser atendimento especialmente para idosos a partir de 60 anos. E adulto vai ser uma faixa etária de 13, 14 anos até os 60 anos de idade. Acima disso, ele entra na geriatria. Faculdade do exercício profissional médico, ele entra no hospital de corpo clínico aberto, que ela vai permitir qualquer médico a internação e a assistência ao seu paciente. Então, ele é uma porta de entrada para um atendimento médico de forma geral. Já o atendimento médico clínico, corpo clínico fechado, ele só permite o exercício da medicina àqueles médicos que compõem o seu corpo clínico, certo? Então, é aqueles médicos que ele esteja dentro do quadro específico de profissionais daquele determinado hospital. As edificações, vamos supor, nós temos hospitais pavilionar, que é aquele hospital cuja a sua apresentação ele é distribuído por uma edificação isolada, de pequeno porte, podendo ou não estar interligado. Já o hospital multibloco, ele vai ser aquele hospital cujo serviço ele encontra-se distribuído por edificações de médio e grande porte, que podem ou não estar interligados. Já o hospital horizontal, ele é aquele hospital em que há uma predominância e a dimensão horizontal para o vertical. Então, ele vai necessitar de um outro hospital, vamos supor, um hospital clínico, onde ele necessite de um acompanhamento de um hospital de especialização. Então, eles vão se interligar, se comunicar e abrir a porta para receber o paciente de um determinado hospital. Já o vertical, ele é o hospital em que há predominância da sua dimensão vertical sobre a horizontal. Então, é o seguinte, o horizontal e o vertical, eles vão se conectar. Então, se o horizontal, ele tiver necessidade de uma especialização, ele manda o paciente para o hospital vertical. Se o vertical, ele só necessite de um tratamento e esse tratamento ele vai adquirir sua cura, só uma internação pequena, ele manda para o horizontal. E aí sucessivamente. Já a capacidade, sim, lembrando, só voltando um pouquinho sobre o tamanho em relação ao número de leitos. Então, eu tenho o hospital de pequeno porte, ele vai abranger entre 25 a 48 leitos. Um hospital de médio porte, ele vai abranger entre 50 a 149 leitos. Um hospital de grande porte, ele vai abranger entre 150 a 500 leitos. E um hospital de porte especial ou extra, ele vai abranger mais de 500 leitos. Então, isso aqui é em relação aos tamanhos e números de leito, conforme se o hospital ele é de grande ou é de pequeno porte. Na capacidade de localização, o hospital unidade integral de saúde ou unidade mista, ela deve atender a uma faixa populacional de 10 a 20 mil habitantes, centralizados
e integrando a atividade de saúde, basicamente em clínica médica, tanto pediátricas, como obstétricas e cirúrgica, e todas normalmente de caráter de urgência. Então, se é de caráter de urgência, é um tratamento onde eu não tenho riscos de vida. Eu tenho a urgência de tratar uma determinada doença, mas não significa que aquele paciente ele vai morrer em relação a isso, em relação àquela doença. Já o hospital local ou de comunidade, ele é um hospital destinado à população igual ou superior a 20 mil habitantes, constando de unidade de internação nas áreas tanto da clínica médica, pediátrica, obstétrica, cirurgia em geral e pediátricas, ginecologia e obstetria, otorrinolaringologia, oftalmologia e traumatologia. Isso é hospital comunitário ou um hospital local, onde ele vai tratar aquela população. E se necessitar, vai internar conforme o quadro clínico da população que necessitar do seu atendimento. Já o hospital base, ele é um hospital geral, que ele possui entre 300 a 500 leitos. Então, ele vai destinar-se a funcionar como um centro coordenador e integração dos serviços médicos hospitalares de uma determinada área ou região. Então, ele vai prestar uma assistência médica, cirúrgica e especializada e servindo de apoio aos hospitais distritais ou regional. Já o hospital de ensino, ele é um hospital geral que ele vai ter uma característica e função do hospital base, certo? Destinado à formação de estudantes na área da saúde, e seu objetivo principal é justamente a formação de profissionais, a pesquisa clínica e social, treinamento e graduação, que nesse caso seria um aperfeiçoamento e uma especialização, o preparo de do pessoal paramédico, o desenvolvimento da medicina comunitária, e aí isso tudo vai abranger, na realidade, um hospital de ensino. As estruturas organizacionais do hospital, ela é uma organização que apresenta uma semelhança com a de uma empresa de produção de industrial. E essa semelhança, ela diz respeito à estrutura formal, principalmente administrativa, como que se completa com uma complexa divisão de função, com pessoal de profissões diferentes, agrupados e estruturados de forma de haver a distribuição do trabalho e responsabilidade, contribuindo com um conjunto de atividades gerenciadas pelo administrador. Então, o administrador, ele vai, na realidade, gerenciar todo esse conjunto de atividade, onde nessa estrutura organizacional do hospital, ele vai apresentar tanto médico, como enfermeiro, como técnico, zelador, vai ter uma diversificação de funções, certo? E aí ele vai fazer uma distribuição correta de atividades, que a partir daí, o hospital, ele sendo uma organização que ela tem uma característica própria e que se diferenciam de outras instituições, ele também vai ter como se diz, uma instituição de complexa estrutura organizacional, mas, acima de tudo, humanitária, burocrática e altamente hierarquizada autoritária, na realidade. E nesse caso,
ele vai entrar as teorias humanalistas, as teorias burocráticas, certo? Uma hierarquia. O que eu falo em relação à hierarquia? A hierarquia, ela é justamente o grupo, a cada grupo que é selecionado, cada grupo que trabalha dentro do hospital. Então, eu vou ter... Quais grupos seriam esses? Eu vou ter o diretor, eu vou ter o coordenador, eu vou ter o enfermeiro, eu vou ter o médico, certo? Então, a partir daí, eu vou ter o quê? Uma hierarquização dentro do hospital, onde ele vai trabalhar em conjunto dentro do hospital, que ele vai objetivar o seu objetivo principal, que é proporcionar o cuidado adequado aos pacientes, aplicando os recursos disponíveis, tanto em tecnologias como em atividades humanas. O trabalho no hospital, ele vai depender muito da sua interação com as pessoas que cuidam do paciente. E ele tem uma característica. E essa característica, ela é humanitária e também apresenta uma organização burocrática. E com regra e é regulamentado para o controle do comportamento e trabalho de seus funcionários. Então, a autoridade no hospital, ela é repartida em parcela. Segundo as instituições, ela tem entre a direção superior, o corpo clínico, o corpo profissional e a administração ou diretoria. E nesse caso, em relação a essa organização formal no hospital, dentro do conselho diretivo ou direção superior, diante da diretoria, do corpo clínico. E esse corpo clínico, ele realiza os seguintes serviços de apoio clínico a esse hospital, que nesse caso vai entrar laboratórios clínicos, transfusões, anatomia patológica, radiologia, anestesia, medicina física, eletrocardiografia, hemodinâmica, endoscopia e uma medicina nuclear. E também, dentro da organização formal do hospital, vai entrar o corpo profissional. Diante do conselho diretivo, ele vai receber uma denominação diversa, vai variar de acordo com cada hospital, como, por exemplo, uma mesa administrativa ou junta de diretores, ou uma conjunta de diretores do conselho administrativo do hospital, tanto público como um hospital privado, ele tem que ter esse conselho. E ele também ele compete essa direção superior por um órgão deliberativo. E ele trata as políticas gerais da instituição, onde ele vai fazer a elaboração indispensável à concretização de tais políticas. Mas aí eu tenho o quê? A direção superior, que ela vai responder pela administração dos recursos econômicos, eles são confiados e que são essenciais ao funcionamento do hospital. Na diretoria, ela é um órgão executivo, enquanto o conselho diretivo, ele é um órgão deliberativo, a diretoria, ela é um órgão executivo. E ela compete justamente planejar e estabelecer a organização interna das unidades, coordenar os trabalhadores médicos e administrativos, bem como controlar as atividades técnicas e administrativas. Já o corpo clínico, ele é um conjunto de profissionais de medicina, os quais se agrupam por especialidades em serviços e clínicas, e as especialidades médicas na organização hospitalar, elas são constituídas tanto pela clínica médica, como cirúrgica, como obstétrica, ginecológica e pediatra. E o corpo clínico, ele vai realizar todos esses serviços que já li nesse momento, que é justamente o laboratório, a transfusão, anestesista, eletrocardiografia e endoscopia, dentre outros. Os serviços técnicos, eles são atividades que eles vão justamente colaborar diretamente com o corpo clínico
certo? E vai ser composto por profissionais paramédicos, ele vai desempenhar diferentes atividades relacionadas diretamente ao paciente. Já os outros serviços, como serviços técnicos, que são os serviços sociais médicos, serviços de nutrição e dietética, ele também entra como serviços técnicos, serviços de farmácia, serviços de psicologia, serviços de arquivo médico e estatístico, serviço da fisioterapia e a biblioteca, que existe dentro do hospital como um órgão onde ele vai ter como função de pesquisa, onde vai ter livros, onde os próprios funcionários do hospital ele vai usufruir para melhorar, às vezes, uma dificuldade de um diagnóstico, que às vezes o diagnóstico ele é muito parecido um com o outro, então, em base de melhoria e de entendimento, ele vai utilizar esse corpo clínico, que é a biblioteca. Já os serviços, eles constituem as infraestruturas dos hospitais, que ele vai incluir a coordenação dos recursos humanos e materiais e vai visar justamente os objetivos fins do hospital, que nesse caso seriam os serviços de apoio administrativo, que vai englobar justamente a comunicação de arquivos e protocolos e arquivos de secretaria, recursos humanos, recursos materiais, recursos financeiros, contabilidade, engenharia e manutenção do hospital, processamento de dados, lavanderia, rouparia, quer dizer, zeladora, limpeza, transporte, portaria, telefone, serviços gerais. Esses serviços, eles vão entrar justamente nos serviços que vai ser mais como um apoio administrativo ao hospital. Já os serviços técnicos, que foram todos esses que eu já citei anteriormente, eles são compostos por profissionais paramédicos que desempenham diferentes atividades relacionadas diretamente ao paciente. E dentre esses outros serviços técnicos, nós vamos ter serviço médico, serviço social médico, serviço de nutrição e dietética, serviço de farmácia, serviço de psicologia, serviço de arquivo médico e estatístico, serviço da fisioterapia e a biblioteca, como eu já citei anteriormente. Já o planejamento, ele é a primeira função administrativa, exatamente porque sem planejamento não se pratica a administração. A administração, ela tem como base o planejamento. Então, para mim realizar uma determinada atividade, eu tenho que planejar ela. Então, ela é uma técnica que visa uma tomada de decisão antecipadas de ocorrências futuras e traçar um programa de ação. Então, o que é um planejamento? Um planejamento, ele é um modelo teórico para a ação futura, onde ele visa dar condições racionais para que se organize e dirija o sistema a partir de certas hipóteses acerca da realidade atual e futura. Então, eu vou avaliar, na realidade, o que eu desejo planejar, e nesse planejamento eu já vou pensar no futuro aonde que deve melhorar, aonde deve ter uma melhoria. E como nós estamos falando no âmbito da saúde, na qualidade da assistência, o que eu devo melhorar na qualidade assistencial? As características do planejamento, o processo do planejamento, ele se caracteriza principalmente por um processo permanente e contínuo, uma técnica voltada para o futuro, racionais na tomada de decisões, sistemático, interativo,
uma técnica cíclica, onde seria um ciclo de técnicas, onde eu vou iniciar e aí eu vou fazer o quê? Como nós vimos na primeira aula, o planejar e prever. Então, eu planejo, eu prevejo, certo? Depois disso, o que é que eu vou fazer? Depois do planejar, depois do prever, eu vou justamente controlar, observar, certo? Então, nesse controle, eu vou coordenar. A partir da coordenação, eu vou fazer o que nela? Eu coordenei minhas atividades. Eu observei que está dentro do meu planejamento. Então, mediante o meu planejamento das organizações elaboradas, eu fiz o quê? Eu comando, aí eu coordeno e, por fim, eu tenho um controle. E se eu tenho um controle e nesse controle eu obtive um resultado positivo, ótimo, eu vou prosseguir novamente com o meu planejamento, com a minha coordenação, com o meu comando, com o meu controle. Se tiver um desfalque, se tiver pontos negativos, eu vou corrigir esses pontos negativos. Então, a característica do planejamento é justamente isso. É observar o que foi planejar. É planejar, observar, comandar e controlar. E aí eu também tenho uma função administrativa que interage dinamicamente com os demais. É justamente esse ciclo. Esse ciclo. Como eu faço um ciclo de atendimento, eu faço um ciclo de controle, um ciclo de observação. E aí eu defino aonde tem pontos positivos. Eu posso estar melhorando, tendo uma qualidade maior. E aonde tem pontos negativos, eu posso estar diminuindo essa negatividade. E aqui eu tenho os tipos de planejamento. Nos tipos de planejamento, eu vou ter o estratégico, o tático. Do tático, vou ter o operacional. E no operacional, é justamente a minha base. É quem está mais à frente, mais diretamente, mais à frente da assistência. Quem é que está mais à frente da assistência? É o técnico. Então, o planejamento operacional, ele é justamente o desdobramento do planejamento tático, cuja sua finalidade é estabelecer as metas e o emprego do técnico científico nas implementações do que foi estabelecido nos objetivos da empresa. Então, qual é o objetivo principal de um hospital? Não é o atendimento, não é o acompanhamento daquele paciente e que está mais diretamente ligado ao paciente no dia a dia? É o técnico de enfermagem. No planejamento tático, ele já é o desdobramento do estratégico. Ele é a elaboração de maneira a estabelecer o objetivo setorial, sendo de curto prazo. Então, ele vai contribuir, assim, com o melhor desempenho das atividades inerentes a cada setor. Então, quem é o planejador tático? É o enfermeiro. O enfermeiro ele vai estar coligado tanto com o médico como com o técnico. O técnico ele vai exercer as suas atividades, vai fazer o acompanhamento mais diretamente com o paciente. O enfermeiro ele vai avaliar como está sendo aquela assistência, vai melhorar aquela assistência e se tiver alguma assistência ou aquele paciente ele não estiver representando positivamente no seu quadro clínico, ele vai acionar o médico. Então, o planejamento estratégico, ele envolve a organização como um todo. Então, quem organiza o diagnóstico de um paciente é o médico. Ele dá o diagnóstico. Ele vai me dizer o que tem que ser feito para aquele paciente melhorar. E aí ele vai fazer uma elaboração de um período de tempo maior e considerado ao longo prazo, ele sendo sempre realizado pelos altos escalões da instituição. Então, vamos lá, entendendo. O médico,
de um exemplo, um médico, ele avalia o paciente, certo? E então ele dá o diagnóstico. Então ele vai me dar o quê? Como proceder com o tratamento. O enfermeiro, ele simplesmente vai ter um planejamento tático, então ele vai elaborar de forma mais específica esse tratamento e diante desse tratamento ele vai ter uma conclusão de quais horários certinhos daquele medicamento, desde quando o paciente entrou, quais os medicamentos, vai observar se esse paciente tem ou não uma interação, se tiver, vai acionar o planejamento estratégico, certo? E operacional é aquele que está diretamente ligado às atividades. Que quem está ligado às atividades é o técnico de enfermagem. Então, eu tenho as etapas do processo de planejamento. As etapas de planejamento, eles podem ser compreendidas através das atividades envolvidas no processo, tais como, na primeira etapa, eu vou ter o levantamento geral, certo? Então, qual seria o levantamento geral? Diagnóstico e identificação das necessidades. Então, o médico diagnosticou, identificou as necessidades, ele vai para onde? Segunda etapa. Na segunda etapa, vai existir a formulação de objetivos. Então, qual o objetivo que eu devo levar em conta em relação ao tratamento de um paciente? A melhora. Então, eu quero a melhora daquele paciente. Na terceira etapa, vai ser a seleção dos métodos. Então, seriam as ações concretas que vão modificar a realidade encontrada. Então, vamos supor, o paciente está lá, ele foi diagnosticado, o médico identificou as suas necessidades, aí foi no enfermeiro, o enfermeiro formulou os objetivos e aí ele fez uma seleção de métodos encontrados, certo? Diante dos seus objetivos. Então, ele implementou algo, certo? Que entra já na quarta etapa. Então, ele vai fazer a implementação das atividades, da assistência que vai assistir aquele paciente para ter uma melhora, certo? Na quinta etapa vai ser o quê? A avaliação, o controle e a supervisão. Então, o que vai fazer nessa avaliação? Eu vou avaliar se o método adquirido, o método desse processo, se ele foi positivamente, então se esse paciente ele vai ter uma melhora de vida, certo? Esse controle é justamente o tratamento que esse paciente está adquirindo naquele determinado momento e a supervisão. Se diante do tratamento ele teve uma melhora ou ele teve uma piora. Então, esses três tópicos, que é a avaliação, controle e supervisão, ele também é visto pelo técnico de enfermagem. A gerência. A gerência, ela equivale ao processo do trabalho de enfermagem, que pode ser compreendida por dois grandes modelos. O primeiro modelo é o foco do indivíduo nas organizações denominado modelo racional, certo? Então, e o segundo modelo, ele é centrado na abordagem das técnicas sociais e sua historicidade, ou seja, o modelo histórico social. Então, a gerência, ela é o trabalho de enfermagem que ela vai justamente fazer parte de um trabalho coletivo de saúde, onde ele vai ser realizada em diferentes instituições de saúde, sejam elas tanto privativa como pública. Já o processo do trabalho da enfermagem, ele vai ser particular, ele vai particularizar-se em uma rede ou subprocesso que são denominadas tanto de cuidador como assistir. Então, ela tem como uma finalidade também de administrar ou gerenciar, pesquisar ou ensinar. E no processo do trabalho gerencial, o objeto do trabalho do enfermeiro, eles são a organização do trabalho e os trabalhos e os recursos humanos de enfermagem para a execução do processo, que é justamente a utilização de um conjunto de instrumentos técnicos próprios da gerência. E nesse caso, o planejamento,
que é o direcionamento de pessoas de enfermagem, o recrutamento, a seleção de pessoas, a educação continuada ou permanente, a supervisão, a avaliação de desempenho, dentre outros, e a utilização de outros meios, certo? Então, o que eu posso dizer em relação ao processo de trabalho da gerência? Na prática da enfermagem, ela está orientada por finalidade imediata, então é um ato imediato, que é organizar o trabalho e mediada de desenvolver condições favoráveis para a realização do processo do cuidar, em relação a quem? Tanto ao indivíduo como de forma coletiva. E a gerência, ela tem esse modelo racional, que ela vai corresponder ao enfoque predominante nos estudos e na prática do gerenciamento da enfermagem e está funcionada na teoria geral da administração. E essa tarefa atual da administração é justamente interpretar os objetivos propostos pela organização e transformá-los em ação organizacional através de quem? Do planejamento, da organização, da direção e controle de todos os esforços realizados em todas as áreas e em todos os níveis de organização, a fim de alcançar os seus objetivos, que nada é de maneira mais adequada à situação que necessitar no momento. Diante disso, eu tenho os princípios administrativos para o serviço de enfermagem. Então, os princípios administrativos para o serviço de enfermagem, ele está presente no do planejamento até a avaliação. E é importante considerar os seguintes pontos. Primeiramente, dentro dos seus princípios administrativos em relação ao serviço, eu vou formular o plano baseado nos objetivos, na estrutura, na filosofia, nos padrões e procedimentos de trabalho previamente aceitos pela organização. Então, planejando a assistência e dirigindo aos funcionários a enfermagem, ela está assumindo a sua função gerencial, certo? Também vai se compor sistematicamente todo o pessoal e sua atividade, de modo que a responsabilidade e a autoridade para a função específica ela seja definida e possa ser delegada, qualificar o pessoal para a execução dos planos e alcançar o objetivo proposto do serviço e pela organização, utilizar a capacidade de cada pessoa eficazmente, promover e coordenar como essencial para coordenar as atividades de diversos departamentos e pessoal, obter o máximo de resultados com o mínimo de tempo, esforço, suprimento e equipamento através de medidas de planejamento e organização e manter atualizada e conservada os relatórios e registros das atividades de organização. Então, tudo isso em referência a planejar, compor, qualificar, utilizar, promover, obter e manter, elas vai ser um grupo de princípios administrativos para cada serviço relacionado à enfermagem. Obrigado e até a próxima aula. Vou passar para a turma uma atividade. Nessa atividade, vocês vão resolvê-las, certo? E me encaminhar já na próxima aula, que eu já recebo no decorrer da semana. Obrigado e até a próxima.